O entendimento de Ellen G. White sobre Mateus 28:19 e a vinda do Consolador. Antes de os deixar, Cristo deu aos seus seguidores uma promessa positiva de que após a sua ascensão, ele iria enviar para eles o Espírito Santo. Portanto, ide, ele disse, e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, um Deus pessoal, e do Filho, um Salvador pessoal, e do Espírito Santo, enviado do céu para representar a Cristo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo convosco a paz. A minha paz vos dou. Não a paz que o mundo dá, dou a vocês. Não se turbe o vosso coração, nem temam. Tendes ouvido o que disse a vós. Eu vou e volto para junto de vós. Se me amarem, regozijar-vos-eis de que vou para meu Pai, porque o Pai é maior do que eu. Esta garantia positiva foi dada para os discípulos, para ser dada a todos que creem nele até ao final da história terrestre. Cristo queria que seus discípulos entendessem que ele não os deixaria órfãos. Não os deixarei desamparados, ele declarou. Voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Preciosa, gloriosa garantia de vida eterna. Mesmo estando ele para se ausentar, sua relação com ele era para ser como a de uma criança com seu pai. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. Nós não vemos Cristo e falamos com ele, mas seu Espírito está tão perto de nós em um lugar como em outro. Aqueles nos quais habita o Espírito revelam os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Nós temos uma unção vinda do Santo, escreve João, e nós conhecemos todas as coisas. Eu não tenho escrito a vós porque não conhecemos a verdade, mas sim porque nós a conhecemos e que não há mentira na verdade. Permitam que habite convosco aquele que tendes ouvido desde o início. Se aquele que tendes ouvido desde o início permanecer em vós, permanecereis no Filho e no Pai. Naquele dia, disse Cristo, vós sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Cristo procurava impressionar a mente dos discípulos com a distinção entre aqueles que são do mundo e aqueles que são de Cristo. Ele estava para morrer, mas iria colocar nas mentes dos discípulos o fato de que iria viver novamente. E embora após a sua ascensão ele fosse estar ausente deles, pela fé poderiam eles conhecê-lo e vê-lo, e ele teria o mesmo amoroso interesse neles que havia tido. Cristo garantiu aos seus discípulos que após sua ressurreição, ele se mostraria vivo novamente a eles. Então qualquer sombra de dúvida e trevas seria dissipada. Eles iriam então compreender o que não haviam compreendido, que existe uma união completa entre Cristo e seu Pai, uma união eterna. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e o amarei, e me manifestarei a ele. Novamente Cristo repetiu a condição de união com ele. Esta promessa é feita a cada cristão sincero. Nosso Salvador fala tão claramente que ninguém precisa ter dificuldade de entender que o verdadeiro amor sempre produz obediência. A religião de Jesus Cristo é amor. Obediência é a prova do verdadeiro amor. Cristo e o Pai são um, e aqueles que recebem a Cristo em verdade amarão a Deus como o centro de sua adoração e irão também amar uns aos outros. Ira Ellen G. White, 29 de abril 1897. Fonte: The Home Missionary, July 1, 1897. Article title: Words of Comfort. O texto é claro. Fica assim comprovado que Ellen G. White não via os textos de Mateus 28:19 e João 14:16 como estando a apoiar a doutrina da Trindade, um Deus triuno. Ellen G. White via o Espírito Santo mencionado em Mateus 28:19 e o Consolador de João 14:16 como sendo o Espírito de Cristo.
Vários textos apresentados como sendo de autoria de Ellen G. White, que parecem apoiar a doutrina da Trindade, foram manipulados para dar a falsa impressão de que ela teria crido nesta doutrina. A nova organização adventista afirma que Ellen White se tornou trinitariana anos antes de sua morte. É evidente que ela não cria nesta doutrina, bem como Tiago White, seu marido, e outros pioneiros. Veja que o entendimento de Ellen White em relação a Deus o Pai, Jesus, o Filho de Deus e o Espírito Santo está de acordo com os princípios fundamentais de 1872 e que foram publicados até o ano de 1914 nos Yearbooks. A alteração nos princípios fundamentais ocorreram somente no ano de 1931, 16 anos após a morte de Ellen White, e só foram votados oficialmente quase 50 anos depois, em 1980. Compare as crenças número 1, 2 e 3 entre a publicação de 1914 com a de 1931 e veja as alterações que foram feitas em relação à crença em relação a Deus o Pai, Jesus, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Link do estudo completo em PDF nos comentários.